Lenz atravessou as montanhas. O caminho, ora, o caminho. Tanto lhe importava. Não, eu não canso. Apenas lhe era desagradável não poder andar de ponta cabeça. Estava só, terrivelmente só. Então, o coletivo teatral 28 Patas Furiosas nasceu em 2011. O embrião do grupo nasceu em 2011 dentro da ECA, junto com artistas da Escola Livre de Teatro de Santo André. Então, é uma junção entre pessoas dessas duas instituições que geram o coletivo que vai ser fundado, de fato, vai se estabelecer em 2013, quando a gente entrou no Espaço 28, nossa sede. Na primeira versão da sede foi na Vila Clementino, em São Paulo, na Zona Sul, e atualmente a gente está aqui no Bom Retiro. O grupo entra nessa sede em 2013, começa a reformar esse espaço, e a gente começou o nosso primeiro trabalho, as pesquisas, o processo do nosso primeiro trabalho, que foi Lenz um Outro, que é a partir da obra do Bichner, novela dele chamada Lenz. É a partir dele que surge uma pergunta que vai guiar todo o primeiro momento desse nosso trabalho, que é como desestabilizar a ordem em busca de uma nova possibilidade de existência. Essa pergunta está presente em todas as peças da nossa trilogia, que a gente chama de trilogia da instabilidade. Lenz um Outro, A Macieira e Parede. E a partir dessas inquietações, o próprio grupo se via numa urgência por descobrir qual era a nossa linguagem enquanto grupo, como a gente queria contar essa história, como a gente queria fazer teatro. Então ali a gente começou o nosso treinamento, que a gente chama hoje em dia de dramaturgia de forças, que é um treinamento que envolve o corpo, o espaço e a matéria. Uma coisa importante que a gente sempre tem que falar é como o espaço determinava a nossa execução das peças. Então, era um bar desativado. Então, nós fizemos algumas pequenas reformas e o Lenz um Outro, que foi a nossa primeira peça, foi realizada num formato de corredor. Então, a plateia ficava dos dois lados e a cena acontecia no meio. E aí, na nossa segunda peça, A Macieira, o espaço ainda continuava igual. Porém, nós fizemos a peça num formato um pouco mais tradicional, que foi uma plateia, né, olhando para frente num formato de teatro italiano. E aí, na nossa terceira peça, Parede, que também foi feita lá, nós sofremos uma modificação do espaço. O espaço ele ficou um pouquinho mais reduzido. Isso também ajudou na concentração da peça, de uma atmosfera que a peça ficou um pouco de um tom claustrofóbico, um pouco mais fechado. Então as pessoas elas entravam antes por um bar onde tinha uma primeira cena, depois elas adentravam por uma porta e elas entravam no espaço cênico. Olá vizinhos, bom começo de semana. Essa mensagem Também é importante dizer que no Espaço 28 nós recebemos outras atividades culturais. Foi realizado 2 festivais de teatro, que é o festival do 28 Patas Furiosas, o Mono Festival, que é um festival de monólogos. Também realizamos algumas residências artísticas, também alguns workshops, espaços de treinamento, espaço de peça e também recebemos outras peças no nosso espaço. Então, o 28 Patas Furiosas é um grupo que une, na sua pesquisa, as artes visuais ao teatro. Tanto
em todas as esferas. Assim, a gente vem se debruçando sobre as matérias, sobre as coisas, como elas entram e nos desestabilizam e desestabilizam o teatro e levam o olhar do espectador para outros lugares que a gente nem sempre dá conta só com as palavras. Que depois da trilogia da instabilidade, o grupo queria percorrer um caminho de se aproximar das questões dessa terra chamada Brasil, né? E a gente se aproximou dessa coisa dos sonhos e já com uma escolha muito, muito firme de... Não eram sonhos, quando a gente escolheu por pesquisar o tema dos sonhos, não era uma escolha de pensar por um lugar ocidentalizado, da psicanálise, das abordagens europeias e tudo mais. Era olhar para o sonho como uma tecnologia mesmo, que a gente descobriu que os povos ameríndios já usam essa tecnologia dos sonhos, né, para o entendimento de mundo, para pensar a sociedade há muitos anos. Então, os nossos ancestrais tinham um recado para dar para uma comunidade a partir dos sonhos. E aí a gente chegou a duas referências básicas, assim, centrais na nossa pesquisa, nesse projeto de fomento, que foi, né, o livro O Opari Inhorê, Sonhar e Pegar Cantos do Xamanismo ao Echavante, do Arthur Iraçu, que é um pesquisador e musicólogo que se aproximou dos chavantes e começou a pesquisar os sonhos a partir dos cantos. Enfim, um trabalho super interessante, super bonito. E também A Queda do Céu, que é um livro mais conhecido, né, do Davi Kopenawa, que é um líder Yanomami, que escreveu junto com Bruce Albert, que é um antropólogo francês que escreveu junto com ele. E a partir desses livros a gente começou a escrever o nosso projeto de fomento, e aí foi muito interessante perceber, durante a pesquisa, que a gente não faria uma arte etnográfica, né? Não se tratava de pegar esses tantos aprendizados e transpor para o teatro, mas era justamente usar isso como linguagem. A gente foi por todo esse caminho de pesquisa, de leitura, de encontro com as pessoas, e aí a gente ficou pensando muito em duas perguntas. Como trazer essa teoria para nós, para os nossos corpos? Que corpos são esses? E como pensar como sonha a cidade de São Paulo? Então, imbuídos de todas essas perguntas, a gente começou a pensar nos caminhos para trazer essa teoria para a nossa prática. E uma coisa que eu acho que é interessante, não é só para a nossa prática teatral, né? Mas eu acho que foi um processo que atravessou muito os nossos corpos mesmo, os nossos cotidianos. A gente também estava sendo atravessado pela pandemia, isolados, e aí o sonho é um pouco esse lugar também de encontro com a gente, né? E com o outro também, a partir dessa perspectiva ameríndia que a gente estava estudando. Então a gente pensou como a gente vai investigar nesse momento com o que sonha a cidade de São Paulo. E lógico que é impossível responder essa pergunta, né? Porque a cidade de São Paulo é gigante, não tem como a gente pensar isso, mas a gente encontrou alguns caminhos. O primeiro caminho foi a nossa prática mesmo enquanto indivíduos. E eu acho que isso foi esse momento de atravessamento mesmo dos nossos corpos, sabe? Depois, um segundo momento é a parabólica dos sonhos. Sendo que a parabólica dos sonhos, ela nasce um pouco das investigações mais do que seria a instalação do espetáculo Um Jaguar por Noite, que ainda está por vir, que ainda a gente pretende estrear em 2023. Então a parabólica dos sonhos, ela foi um exercício, um primeiro exercício do que seria a materialização
desse dispositivo cênico de confabulação sobre os sonhos, né? De um diálogo ou de uma coleta. Então, nessa que pode-se dizer cenografia, pode-se dizer iluminação, que a gente vem usando mais esse termo instalação. Então, a Parabólica dos Sonhos antecipou um pouco o processo do espetáculo Um Jaguar por Noite a partir da materialidade do trabalho. E aí, a partir de algumas pesquisas do trabalho do Um Jaguar por Noite, que foi uma investigação feita via internet, né, Zoom, na pandemia, a gente chegou um pouco nessa imagem do que seria, de como a gente poderia coletar os sonhos de pessoas que de alguma maneira poderia voltar no trabalho de Um Jaguar por Noite, né? Então assim nasce a ideia de Parabólica dos Sonhos, que é um trabalho absolutamente aberto, é um trabalho que ele é uma investigação material que encontra esse sonhante ou essa sonhante e faz um pouco esse campo de celebração ritualística de que as pessoas, elas vivem um pouco essa experiência do sonho. Então, acho que esse trânsito de sempre ficar coletando sonhos e ter essa possibilidade de fazer uma manutenção de um espetáculo a partir do que as pessoas estão sonhando agora, de forma coletiva, numa grande conversa, e que desemboque numa dramaturgia que vá alavancando questões, eu acho que, de alguma maneira, amarra um pouco desse nosso aprendizado do que pode vir a ser uma tecnologia dos sonhos.